Aí, dando sequência nessa ideia de utilização do Lab aqui, eu vou fazer perguntas e estamos no bate-bola aqui, no ping-pong, tá? A nossa abordagem didática nas nossas salas tem sido a respeito da linguagem Python, né? Nosso curso é o curso Trilha de Python, Lógica de Programação. E eu pergunto para vocês, das ferramentas que a gente teve contato, além da linguagem Python, das ferramentas que a gente teve contato, quais delas foram significativas e úteis para vocês? Sem dúvidas, a apresentação da ferramenta Windsurf. Com ela, eu finalizei o trabalho do último semestre da minha faculdade, né? Em uma tarde, algo que levaria de 2 a 3 dias. Eu fiz um site utilizando HTML, CSS e Bootstrap e eu, com o auxílio da ferramenta Windsurf, né, fiz a responsividade do site. Deixei ele responsivo para celulares, computadores e tablets. E foi rapidinho, funcional e é uma ferramenta excelente. O Windsurf, ele de fato, ele é muito bom para quem quer programar e não tem muito tempo para ficar pensando, sabe? Mas além do Windsurf, que é uma IDE, outros aplicativos muito bons que eu gostei bastante foram o Canva. Ele é excelente para fazer PDF, sabe? Para fazer slides, até websites ele também cria. O Trello eu achei essencial para poder falar, interagir profissionalmente com a sua equipe. E também eu achei incrível o Notion. Ele é um aplicativo excelente para poder organizar seus trabalhos, a sua escola. Você quer fazer qualquer coisa para poder instalar Quartado? Usa o Notion, é maravilhoso. Além do Notion, que é maravilhoso, ele é muito bom para estudar tanto no curso quanto em casa. Uma das ferramentas que eu mais gostei de usar foi o GitHub e o Git para versionamento do código e para trazer o código para uma outra máquina, que teve momentos que a gente precisou trocar de máquina e que, se não fosse pelo Git, a gente ia demorar muito tempo fazendo. E além do Git, o Luiz falou muito bem do Windsurf, que adianta demais o trabalho. E uma das ferramentas que eu gostei no começo do curso de usar foi o Colab, que a gente utilizou inicialmente para fazer os códigos e depois nós passamos para o VS Code, e utilizando também o ChatGPT e outras inteligências artificiais para incrementar o nosso código. Ainda na onda das ferramentas, outra ferramenta muito boa, que eu não sei se foi citada, é o Gama, uma ferramenta que facilita demais a criação de apresentações, e eu utilizei ela em alguns trabalhos da faculdade também, cujas notas foram de B para cima. E também o ChatGPT junto com o Notion, eu estou criando um resumo, um passo a passo do meu código do que eu recentemente criei o jogo de campo minado, né? Fiz um programa de um jogo de campo minado utilizando o Windsurf, né, ChatGPT e tal. E agora eu estou fazendo um passo a passo no Notion com o auxílio dessas ferramentas, para caso eu queira rever o código, eu entender tudo direitinho, ou caso alguém queira ver também, vai estar lá documentado. A linguagem Python está sendo para vocês aquilo que vocês esperavam ou está sendo mais do que vocês esperavam? Sinceramente, linguagem Python acho que deve estar sendo umas 100 vezes mais do que eu esperava. Confesso que eu tinha um certo preconceito com que as outras pessoas falavam da linguagem, que ela era uma linguagem muito lenta, que não funcionava, mas eu não estava esperando tanta praticidade e uso com ela, poder fazer qualquer coisa que eu quisesse, uma biblioteca gigantesca para fazer, mexer tanto com banco de dados, criar aplicações, criar jogos, como agora do Minesweeper, por exemplo, e eu acho que queimei minha língua ali, e a linguagem Python, confesso que é maravilhosa. Python é realmente muito dinâmico, né? Se tu quiser criar uma interface, tu pode criar com ele. Se tu quiser criar uma lógica de um programa ou de um jogo, tu pode criar com ele. Web também. E, é muito lento, tá? Tem ferramentas para passar o Python para o C Sharp,
que é uma linguagem um pouco mais rápida, né? O Python, a coisa que eu mais gostei no Python é que ele é extremamente simples de entender. Ele é extremamente simples de implementar e, de certa forma, o Python ele engloba diversas coisas que outras linguagens às vezes penam para fazer. Tem como fazer interface, tem como fazer sistemas e ele é muito versátil. Versátil é uma palavra que engloba bastante o Python. A abordagem que a gente escolheu para desenvolver a capacidade de codar, né, de entender as variáveis, entender as estruturas de métodos, funções, a abordagem que a gente escolheu foi jogos, né, e isso tem sido uma temática e uma evolução dentro da apresentação da linguagem para vocês. Como é que isso foi para vocês? Como é que vocês percebem isso? Valeu a pena? Tem sido bom? Jogos engajou vocês? Trouxe vocês para dentro do esquema? Sim, valeu muito a pena. Com a criação de Socos, eu aprendi muito sobre a estrutura, sobre pensar, analisar e conseguir ver o código. Aconteceu muito de eu não conseguir compreender o que estava acontecendo, mas foi aí que eu aprendi a usar ferramentas como IAs. O ChatGPT, ele foi muito bom para mim, poder colocar todo o meu código lá, falar para ele me explicar, comentar todo o código passo a passo, e eu poder com calma ler e poder entender o que estava acontecendo. Embora seja um pouco mais complexo criar sockets, é muito melhor para aprender, pela estrutura e tal. Como o Richard acabou de dizer, criar jogos é muito bom para aprender porque te estimula a aprender mais. Mas uma coisa que eu notei que a gente acaba aprendendo desenvolvendo jogos é o manipular os dados dos jogos. Isso pode ser usado em outras coisas que não jogos, porque jogos não são tão... como é que eu vou explicar? Os jogos eles não têm uma contribuição tão grande assim para a sociedade. Claro, tem uma ótima função que é o entretenimento. Mas, por exemplo, redirecionar dados de empresas, de banco de dados, foi uma coisa que a gente aprendeu muito com o Python e que tem um excelente mercado para isso. Tanto é que as empresas estão investindo milhões e bilhões em infraestruturas de banco de dados e manipulação de dados. Vocês conseguem perceber que muitas das funções e dos métodos que a gente aprendeu, que a gente conheceu nesse desenvolvimento dos jogos, as estruturas de looping, essas estruturas todas lógicas, vocês conseguem perceber que muitas delas vão se repetir agora quando a gente estiver abordando, por exemplo, um controle de estoque, um formulário de vendas, uma agenda para a marcação de horários, que o próximo passo agora seria a gente evoluir nessa noção de código, nessa implementação de código e transformar aquilo que a gente está fazendo desktop hoje, né? Os jogos todos que a gente está produzindo estão hoje dentro daquele computador que a gente está produzindo e eles estão rodando ali, né? Acho que o próximo passo é a gente sair dessa prisão que é o computador que está rodando ali e conseguir conceber essa ideia desse jogo rodar na web. E aí eu acho que o Python vai se mostrar uma ferramenta mais dinâmica e mais fácil de usar do que outras que estão à disposição. Vocês imaginam que tipo de sistema vocês gostariam de montar? Um sistema de pesquisas envolvendo algum banco de dados, sei lá, nem que seja uma lista num computador com várias pastas assim, dentro dessas pastas tem blocos de notas diferentes com, sei lá, o jogo tal, lista tal, abacaxi, banana, sei lá, alguma coisa assim, só para a gente criar um programinha e de pesquisa, digitar ali o que a gente quer encontrar e o programa encontrar. Seria bastante interessante. Também, anteriormente, falaram do mercado de trabalho e mercado de vendas, né? Aulas sobre isso é o que não faltou durante o curso. O professor Daniel realmente fez e ainda faz bastantes aulas incentivando a gente a ficar atualizado sobre o mercado, né? O que está rolando, quais tecnologias estão lançando, o que está acontecendo. Uma das coisas que eu estou planejando fazer agora, utilizando Python na web, é um sistema
que pegue os preços dos produtos de mercado, de varejo e outras coisas e colocar num banco de dados e conforme o lucro, o prejuízo, coisas que tiveram que ser colocadas fora, coisas que tiveram um ganho a mais, o usuário, o dono, quem está gestando a empresa, possa ver o tanto de lucro que ele teve, o tanto de lucro que ele precisa ter para entrar no positivo ou sair do negativo. Isso é uma coisa que eu achava que eu precisava de múltiplas linguagens para fazer, mas hoje eu vejo que talvez com o Python seja muito possível de fazer esse sistema. Para finalizar, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho importante. Quando começou o curso, assim como vocês, eu sou um ser humano, né? Eu também vim cheio de expectativas, né? Mas uma das coisas que vocês superaram das minhas expectativas é que vocês vieram com todas as ideias de vocês e com tudo aquilo que vocês já estavam fazendo. E eu reconheço que muitos de vocês já estão desenvolvendo coisas para o mercado, já têm ideias de fazer os seus programas, seus blogs, seus sites, os seus sistemas, e já estão atuando nisso. E eu pergunto, as nossas aulas contribuíram de alguma forma para essas ideias que vocês já estão executando fora da aula? Claro, contribuíram bastante. Eu mesmo tenho como projeto pessoal criar um programa que baixe qualquer vídeo da internet. É algo que eu sempre fico pensando e eu utilizo bastante, né? Ou algum site para baixar alguma música do Spotify, algum aplicativo para baixar um vídeo do YouTube. E esses tempos, né, eu tive uma complicação. Eu fui tentar baixar um episódio de South Park. Em qualquer site que tinha um episódio disponível, eu não conseguia baixar o episódio. E foi muito frustrante, porque eu queria pegar um trecho e postar num grupo, né? E não pude. Então eu tenho como projeto pessoal criar um aplicativo que consiga fazer isso. E as ferramentas e o Python vão me permitir isso. Uma das coisas que eu gostei, eu fiquei muito evoluí como profissional no curso, foi que eu achava que eu precisava sempre de alguém para me ensinar. Hoje, com a ajuda do professor Daniel, que disse, tem lugares que tu pode ir lá pesquisar, desenvolver, tu tem inteligência artificial, tu tem diversas formas de aprender, implementar, de estudar e de ir atrás e de fazer as coisas. A primeira coisa que ele falou quando o curso começou foi que eu não sou a mãe de ninguém, e isso é uma coisa que ajudou bastante. Parece que não ajuda, mas ajuda demais a ir atrás da informação, a ter aquela vontade de ir atrás do que se quer e do que se precisa. E isso é uma coisa que vai muito além de linguagem e de curso, porque eu já fiz vários cursos e nunca foi passado essa imagem de vai atrás, não espera que alguém vai te dar aquilo que tu precisa. Se tu precisa de alguma coisa, se tu quer alguma coisa, vá atrás do que tu precisa. E aí? Então a gente vai fazer uma conclusão agora? Isso, podemos concluir. Bom, a conclusão que a gente pode tirar do meio de toda essa rodinha de conversa, né? É que nesse curso teve bastante positividade quanto à linguagem Python, porque realmente é a queridinha de todo mundo justamente por causa disso, né? Não é uma linguagem tão verbosa. Eu mesma não gosto muito disso, porque para mim as coisas não ficam muito esclarecidas, é um pouco jogado, na verdade. Mas é muito interessante, é uma linguagem um pouco mais fácil, como se começa, e daí tem uma aplicação bem variável, né, das outras, a partir de projetos e tudo mais. As outras linguagens, elas se destacam mais por serem mais específicas, principalmente se a gente for ver onde elas se encaixam em cada mercado, né. Java se encaixa muito em segurança, C em outras, C++ em jogos e tudo mais, Python é um pouco mais variado. Então a gente, a partir dessa dinâmica de grupo, das aulas e da organização e prezar pela organização e autonomia e tudo mais, a gente está aqui agora, terminando aqui essa entrevista, seja lá como vai chamar, sobre a satisfação através do curso, né? E, bem,
Dei uma travada. É isso. Acho que é isso. Última oportunidade de manifestação que eu acho que é importante. O que vocês poderiam dizer ou sugerir para que a gente melhore? Ainda tem um pedacinho de estrada aí que a gente vai estar junto. Melhorias, sugestões? Continue assim. Olha, principalmente eu gostaria de mais tempo para compartilhar com os meus colegas, porque a coisa que a gente mais aprende é trabalhando junto, fazendo um projeto juntos, que é olhar o código do amigo, ver que o dele tem coisas melhores e absorver as coisas melhores e ele absorver as coisas melhores que tem no seu código. É a visão diferente que cada um tem sobre o mesmo problema que a gente resolve, que no caso é o código. Sim, exatamente como ele falou. O que eu mais achei interessante nesse curso foi o trabalho em grupo, que todo mundo está se ajudando. E isso é de suma importância para o meu aprendizado. Então, sim, eu acho que para melhorar o curso, tem que ainda assim continuar a fazer esse trabalho em grupo, a todo mundo se ajudar. Tá bem, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês hoje e agradeço a contribuição de vocês e acho que foi fundamental para a experiência até agora. Conto com a presença de vocês nas próximas aulas e vamos lá. Valeu? Valeu. Obrigado. Vamos bater palma? Olhando para lá é 1, 2, 3, Senac Tech, tá? 1, 2, 3, Senac Tech! Aí. Tem certeza que a gente não é do marketing? Peraí, segura aí.